Matematicandos! Sejam muito bem-vindos! No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre equação do primeiro grau. Vamos entender o que é isso, né? Qual é essa ideia de equação? Bem, eu comecei aqui com um exemplo de uma balança, onde nós sabemos que a balança aqui está representando uma situação de equilíbrio, né? De igualdade entre os pratos, os pesos que estão nos pratos. Então, aqui nós tiramos a ideia de equação da seguinte maneira: ela é o equilíbrio na quantidade de massa, né? Na quantidade de massa que nós temos ali, mesmo sendo de objetos diferentes, né? Isso é o que apresenta na nossa situação da balança. Bem, eu tenho que pensar que equação é uma sentença matemática aberta, ou seja, o que significa isso aqui? Esse aberta é que tem algum termo que eu desconheço e que apresenta o sinal de igualdade, símbolo de igual, né? A gente viu aqui que então, por que aparece esse símbolo de igual? Porque é uma situação de equilíbrio. Bem, a sentença matemática aberta, nela, esse termo que eu desconheço, a gente vai chamar de incógnita, que é a nossa letra, ou seja, o valor desconhecido. Vamos então aplicar esse nosso pensamento algébrico aqui na balança. Olhem bem, eu tenho um equilíbrio entre duas caixinhas, que nós chamamos ali, colocamos como peso X, e um pezinho de 100 gramas. Então, como nós podemos escrever esse pensamento algébrico? Eu não tenho aqui um X e um X de um lado, um X e um X. Nós temos esses dois juntos, um X mais um X. E isso aqui está sendo igual a 100. Essa é a nossa escrita algébrica que a gente retirou dessa situação algébrica, desse pensamento, dessa balança. Nós temos que as duas caixinhas juntas, um X mais um X, ou seja, podemos escrever 2x é igual a 100. Se você achar melhor, você pode até colocar aqui, ó. Pode marcar isso aqui como uma caixinha, né? Para lembrar que você tá pegando ali daquela ideia da caixa do peso. E aí você juntou uma caixinha mais duas, mais uma, você ficou com duas caixinhas, né? Você tem duas caixinhas. Só que a gente quer descobrir aqui o valor de uma das caixinhas. Gente, se duas caixinhas é igual a 100, então lembra que ali é um equilíbrio, então eu tenho que mexer da mesma forma, né? Tem que mexer nos dois lados da balança. Então, quer dizer que eu vou dividir por 2. Eu quero metade. Eu não quero saber o valor de duas caixinhas. Só que se eu dividir por 2 aqui, eu também tenho que dividir desse lado. Por quê? Se eu mexer só em um lado, se eu retirar só um lado da balança, ela vai entrar em desequilíbrio. Ela vai ficar torta aqui nessa situação. Então, eu sei que o número 2 pode cortar com 2, sobrou para mim só um X ou X. E 100 dividido para 2, 50. Com isso, nós descobrimos aí que nossa caixinha, nosso valor do X é igual a 50. Tudo bem? Antes de continuarmos resolvendo algumas situações com a balança, vamos conhecer alguns outros detalhes aí, que são importantes na equação, né? Na equação, pessoal, nós temos o sinal de igual e nós temos duas partes, né? Vamos ver o que são essas duas partes, né? Essa primeira, à esquerda da igualdade, e a segunda parte, à direita da igualdade. Aqui nós temos o que nós chamamos de primeiro membro, e à direita nós temos o segundo membro. Toda a igualdade está partida neste formato: primeiro membro e segundo membro.
quem separa esses membros é o nosso sinal de igual, é a nossa igualdade. Só, pessoal, que nós temos aí, em cada membro, nós temos os pequenos pedaços, né? Que são os nossos termos. São os pedaços separados pelos sinais de mais e menos. São os pedaços separados pelos sinais de mais e menos. Olhem só, aqui nós temos o termo 6x mais 5x. Temos esses dois termos do primeiro membro, né? O 6x e o mais 5. No segundo membro, nós já temos três termos, ó. O 2x, o mais 17 e o mais 3x. Esses três termos formam o segundo membro. Um outro detalhe importante que vai trazer para a gente aqui o que a gente vai estudar no momento, que é a equação do primeiro grau, é o grau da equação, né? Esse grau, ele é dado, pessoal, pelo expoente da incógnita. Expoente, a gente vai relembrar que nós vimos lá no nosso conteúdo de potência. Expoente é aquele número pequenininho, né? Que fica ali em cima. Então, a gente tem que o expoente da incógnita é que nos diz o grau. Então, aqui, ó, x elevado a 1, que é a mesma coisa que o x sozinho, é uma equação do primeiro grau. X elevado a 2 é uma equação do segundo grau. X elevado a 3 é uma equação do terceiro grau. Então, nós temos certeza que o grau da equação é dado, então, pelo expoente. Sempre o maior expoente que aparecer na nossa equação, tá? Se for uma equação com uma variável só, né? Com uma incógnita, somente com uma letra, a gente olha, e com vários expoentes, nós vamos olhar sempre para o maior expoente que a gente tiver. Agora, nós vamos voltar para a nossa balança para a gente entender direitinho esta situação, né, do pensamento algébrico para a escrita algébrica. Bem, coloquei minha balança aqui e vou colocar uma situação em que ela aparece em equilíbrio. Prestem atenção no que eu vou montar aqui. Bom, vou colocar aqui meus pezinhos, tá? De um lado, mas eu tenho que equilibrar a minha balança. Então, vou montar meu outro lado, para ela continuar assim, equilibrada. Olhem só. Na minha balança, eu tenho de um lado dois pezinhos aí desconhecidos, né? Que eu chamei de X quilos. E um pezinho de 1 quilo. Do outro lado da equação, um pezinho com X e 3 pezinhos de 1 quilo. Então, pessoal, vamos pensar juntos aqui. Essa balança está em equilíbrio. Como eu vou fazer para poder descobrir esse valor do X? Primeiro, vamos fazer nossa escrita algébrica, né? Nossa escrita matemática aqui. Vamos colocar aqui, ó. O que nós temos de um lado? Nós temos aqui 2 desse X mais o pezinho de 1 quilo. E isso está sendo igual ao outro lado da equação, ao segundo membro. Vamos ver quais os termos que nós temos ali. Nós temos um pezinho valendo X, que eu posso colocar um ou não, né? Se tiver ali só o X, já significa que eu tenho 1. Mais 3 pezinhos de 1 quilo. Então, eu posso juntar mais 3 quilos, né? Porque 1 mais 1, 2, mais 1, 3. Escrevi, fiz minha escrita algébrica ali. Agora, eu tenho que começar a fazer, a resolver, a encontrar só o X. E lembra o que eu comentei com vocês? Quando a gente altera alguma coisa de um lado, a gente tem que alterar igualmente do outro lado também. Bem, se eu quero saber o valor de X, esse 1 quilo aqui está me atrapalhando. Eu vou retirar ele da minha balança.
Só que se eu retiro ele da minha balança, desse lado, eu tenho que retirar 1 quilo do outro lado também. Então, vamos pensar aqui, ó, que eu tirei 1 quilo aqui, mas eu tenho que tirar 1 quilo aqui também. Vamos ver como ficou, então, a nossa situação aqui. Bem, se eu tirei 1 quilo de um lado e 1 quilo de outro, ó, 1 tira 1 não sobrou nada, agora 3 tira 1, sobrou 2 pra gente. Vamos escrever isso aqui embaixo. Então, eu fiquei com 2x igual a x mais 2. É isso que a gente tem ali, é isso que a gente tem aqui, vê, ó, 2x, 2x. X mais 2 quilos, x mais 2 quilos. Então, estamos caminhando. Só que a gente não quer saber 2x, a gente quer saber o valor só de x. E lá daquele lado do número, ainda tem um x que está nos atrapalhando. Então, vamos retirá-lo. Ó, se eu retiro meu x aqui, eu já sei que eu também tenho que tirar um x desse lado. Vamos anotar isso ali também. A gente vai fazendo junto. Então, aqui eu vou tirar menos um x, mas eu vou ter que também tirar menos um x desse lado. Vamos ver? Eu tinha 2x, eu retirei 1, me sobrou só 1x. Eu tinha 1x, retirei esse 1x, não sobrou nenhum x, só sobrou 2 que já estava lá. Vamos anotar o que sobrou pra gente aqui. Então, ó, sobrou só um x, que eu sei que eu posso anotar o x sozinho, que equivale a 1. E ali, quando eu tirei x menos 1x, sobrou só o 2. Vejam só, x é igual a 2. Vê se não foi isso que nós encontramos. E vejam se não é isso que a gente encontrou ali também, para saber o valor do x, o valor desse pezinho. A balança ficou equilibrada e nós encontramos que o x ficou igual a 2 quilos. Equivale a esses 2 pezinhos aqui de 1 quilo. Então, x é igual a 2. Encontramos aqui o valor do x, tanto na expressão algébrica, na equação, no pensamento algébrico da balança, quanto na escrita algébrica também. Vejamos essa outra situação, pessoal. Aqui nós temos a situação da nossa balança e nós iremos ter o pensamento algébrico para essa situação de equilíbrio das massas e vamos fazer a escrita algébrica dela. Então, aqui, deste lado da balança, né, neste primeiro membro, nós temos aqui 2x e, ó, em peso nós temos 600. E tá equilibrado, é igual a x mais 500 mais 250, 750. Bem, agora é aquela situação que nós vamos começar a equilibrar a nossa balança, ver o que a gente quer tirar. Nós vimos que aqui, ó, desse lado, nós temos que eliminar esses 600, a gente quer saber só o valor do x, né? Então, esse pezinho aqui está me atrapalhando, eu tenho que retirar ele desse lado. Mas é aquela história, o que eu retiro aqui, eu retiro do outro lado também. Então, é o que nós vamos fazer, ó. Nós vamos retirar 600, mas temos que retirar 600 aqui também, tá? Então, vamos resolver. Como que vai ficar, ó? 600 tira 600, não sobrou nada. 750 tira 600, sobra pra gente aqui 150. Então, nós vamos passar a limpo, vamos anotar o que nós encontramos ali, o que sobrou. Ó, desse lado sobrou 2x, do outro lado sobrou o x mais 150. Bem, olhando agora essa situação aqui, nós ainda temos um x desse lado que a gente não quer. Nós queremos que fique x somente da primeira parte, no primeiro membro. Então, teremos que retirar também esse x. Vou retirar esse 1x daqui. Mas se eu retiro um x daqui eu também tenho que retirar um x. Vamos ver o que sobrou. Do x, eu tirei x, o que tinha, não sobrou nada.
Agora, aqui eu tinha 2x e sobrou, e tirou um x, sobrou pra gente um xzinho só que a gente pode anotar como x. A gente já sabe disso, a gente já conversou sobre isso. Então, ó, x é igual a 150. Tá dizendo pra gente que cada caixinha dessa aqui, ó, tem um valor de 150. Tá ok? Bem, espero que vocês tenham entendido. Deixem suas dúvidas nos comentários. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu joinha, né, seu like e compartilhar com os amigos, pois alguém pode ter essa dúvida, tá bom? Um super beijo da Tia Fran. Tchau, tchau!